Normalmente o artista vai onde o povo está, mas hoje nós que fomos atrás do Paulo Henrique de Souza, carinhosamente apelidado de Paulinho do Boi, depois de pedir um boi emprestado para uma das suas improvisações e nunca mais devolvê-lo, com o consentimento da sua dona, claro. O programa de hoje mostra a história de um entre tantos artistas que escolheram os picadeiros e as ribaltas, ainda que dentro de um quintal, no meio da rua ou em um palco improvisado. Não importa, desde que a magia do teatro seja espalhada para aqueles que a contemplam. E ninguém melhor que Paulinho do Boi, professor, administrador de empresas, pai de família e que tem no coração a veia artística que bate sempre forte, apesar de todas as suas dificuldades, para contar para vocês como é ser artista no Brasil. Respeitável público, começa o programa com o irreverente Paulinho do Boi. Olá, começando mais um programa Entre Linhas, segundo o ditado, o artista vai onde o povo está. No nosso caso é o contrário. Hoje nós viemos atrás do artista, atrás do Paulo Henrique de Souza, mais popularmente conhecido como Paulinho do Boi. Tudo bem, Paulinho? Graças a Deus, bem tranquilo. Paulo Henrique de Souza, Paulinho do Boi é melhor, né? Paulinho do Boi, Paulinho do Boi. Boi aqui não falta. Não, não falta, não pode faltar, né? Mas eu fiz questão de insistir em conversar com você, porque apesar de ser artista, você é muito mais um guerreiro. Obrigado. Que artista. Você vem lutando a ferro e fogo para manter aí a arte da região de Sete Lagoas. Obrigado. Às vezes até com sacrifício próprio. Nós estamos aqui na sua casa, onde você mantém um terreno, onde faz as suas oficinas. Ah, sim. Estava me contando que às vezes até com a ajuda de instituições, pela dificuldade. Mas que vem também colhendo alguns frutos. Nós temos agora a Semana do Teatro aí, que está fazendo muito sucesso. A gente tem um trabalho, né? Você está num lugar, o quintal, a gente começou com essa história do boi. Lá em 2002, eu achei um boi num terreiro, perto, numa cidadezinha, um lugarejo chama Pindaíbas, perto de Jequitibá. E aí pedi a dona o boi emprestado para fazer uma intervenção de brincadeira mesmo, na igreja de Santo Antônio, na barraquinha de Santo Antônio. Agora a gente está na época já de Santo Antônio. Essa história já está fazendo de 2002 para cá 16 anos, né? E é uma lembrança que eu tenho do boi da manta do Pingo, do bloco do Pingo. Mas ela te emprestou o boi? Na verdade eu não devolvi. Dona Elza, Mas ela sabe que você não ia devolver? Dona Elza. Não, tava num terreiro dela lá e eu acho que o filho de Dona Elza, alguém brincava com esse boi lá em Pindaíba, em Jequitibá. E aí eu pedi emprestado, mas ela sabia que eu não ia devolver. Aí ficou Paulinho do Boi. E aí fiz essa brincadeira na barraquinha de Santo Antônio. Na época eu estava ajudando o grupo de jovens dos Lagos. Era uma coisa assim legal. E aí nessa brincadeira eu acabei me tornando Paulinho do Boi. Não tinha jeito de pegar outro apelido. Né? Você me pede o boi emprestado. Mas na verdade esse boi é uma memória emotiva do Maiorais do Samba, do bairro Várzea, da Gamela ali, do São Geraldo. Na divisa do São Geraldo com a Gamela ali, com a Várzea, tem o Pingo, né? Era o bloco do Pingo. E aí nessa época saía o pessoal brincando, carnaval, Chipança, que era um vizinho lá da rua Uberlândia, era um cara assim, ele já era meio gordo, e ele pegava e enchia a roupa dele de palha de milho, e ficava com um bundão, e aí era o Chipança, que era o personagem do Pingo, Zé Capeta, que morava na rua lá de casa, lá na Gamela, na Várzea. Não, eu tô falando de 86, 80... Você hoje está com 46 anos. 80, eu tô falando de 1983, 84. Na sua e juventude. Aí o Zé Capeta saía vestido de capeta, rodava um bombril, punha fogo no bombril e rodava. E a gente tinha muito medo, porque a gente era criança, né? Saía correndo, o boi do Pingo, você puxava o rabo à luz do olho, acendia. Era um boi muito interessante. E o Pingo, ele vestia todo de preto, com um chapéuzão preto. E aí a gente brincava o carnaval. Aí, quando eu vi esse boi lá no quintal da Dona Elza, veio uma memória emotiva muito saudosa. Eu falei, não foi nem o papo, quem pagou o boi foi a Dona Elza. Aí Dona Elza acabou me dando esse boi. Depois dessa brincadeira na quadrilha lá da barraquinha de Santo Antônio, eu encontrei um grande amigo, que aí é um cara que a minha vida praticamente mudou em função dessa amizade, que foi o Dionei Teixeira, e com a família dele, que é a Kétila, né, a esposa dele, Kétila Teixeira, e o Silvano
que se chama de Silvana HD. Silvana era o ritmista da fanfarra do Colégio Estadual, que era pomposa na época, na fanfarra. E aí juntamos com eles, e Soélio, maestro da banda de música União dos Artistas, Soélio deu aval para a banda de música juntar com a gente, e a gente fez um carnaval, resgatando o carnaval de Sete Lagoas. Isso foi em 2003. Mas até então, você não era artista, você era arteiro. Eu era arteiro. Você é formado em administração, é formado em RH, apesar de ter a arte em paralelo, a princípio você estava seguindo em exatas. O que acontece? A administração de empresas chegou na minha vida em 93, e eu fiz um estágio na Embrapa. Da Embrapa eu fui trabalhei na Coca-Cola Kaiser durante uns 5 anos, e da Coca-Cola Kaiser eu fui para Elma Chips. Até aí, uma pessoa normal. E aí o que acontecia? Eu fiquei conhecendo o pessoal do teatro e da música, o Rony Raj, né, o Fernando da Gata, Fernando Teixeira, são pessoas muito importantes assim na minha vida. O Fernando foi meu primeiro professor de violão, e são pessoas que me formaram musicalmente. E eu misturei muito com um amigo de Almenara, uma família de Almenara, que é o Ivanzinho. E o Ivan, ele vinha, e nesse meio tempo eu casei, o Ivan vinha para dentro da minha casa, a gente ficava tocando violão. Aí a gente montou um grupo que chamava Amigos do Jequitinhonha, porque o Ivan é de Almenara, do Vale do Jequitinhonha. Amigos do Jequitinhonha, e ele me apresentou o universo da música do Vale do Jequitinhonha, Rubim do Vale, Gonzaga Medeiros, né, e tantos outros artistas. Assuntos de música, de teatro, já te atraíam. Isso, e aí a gente fez um grupo regional que chamava Amigos do Jequi, para cantar, e ficou eu, Ivan, Jeremias e Ângelo Padovani, Dentinho. E a gente fez um grupo assim, a gente vestia com as folias de reis, mascarado, como era, acho que a grande inspiração nossa era Secos e Molhados, a gente mascarava e ia cantar as músicas do Vale do Jequitinhonha. Mas você sempre esteve ligado ao regional, resgate do folclore, gosta muito também de escola de samba. Demais, demais. E aí nesse meio tempo, junto com esse pessoal da música, nós fundamos o projeto Arte Brasil em 2003, se eu não me engano. Mas antes disso você teve no Popularizou. E nesse meio tempo todo, eu comecei a trabalhar, fiquei conhecendo o José Eustáquio, José Eustáquio Corrêa, contador de história, o diretor de teatro do Popularizou, e Popularizou nos anos 90, no final dos anos 90, né, já nos anos 2000, o Popularizou era um grupo muito famoso no estado de Minas. E aí eu saí da Coca-Cola, da Elma Chips, fui trabalhar no Jornal 7 Dias. E, e no Jornal 7 Dias me tornei contato comercial do jornal, e Chico Maia e Julinha Assis, eles sempre me deram muita abertura no jornal. Então, nesse meio tempo, eu comecei a produzir o Popularizou grupo de teatro. Até um dia que faltou um ator e eu entrei em cena. Aí era a chance que você precisava. E aí, não saiu mais. Eu já ficava assim, final dos anos 90 eu já fazia um teatro aqui, outro ali, uma contação de história aqui, mas nada profissional, era mesmo distração do estresse da administração de empresa. Um ator autodidata? Sempre. Desde novo, vinha brincando, sempre, sempre. Eu nunca parei para estudar teatro. Sempre me formei em oficinas de teatro. Hoje você ensino. Eu te pergunto porque você é pai da Clarice e da Larissa. Isso. Qual é a idade das duas? A Larissa está com 20 anos, e a Clarice está com 18. Você apresentou a arte para elas? Desde pequenininho. Inclusive com a ajuda desses amigos, né? O Geraldinho da flauta musicalizou a Clarice, ela entrou e com 3 anos de idade, ele já dava. O Geraldinho é muito interessante, o Geraldinho Caldalu. O Geraldinho, ele tem um método. Ele é professor de todo mundo. Ele, a flauta dele andou. Ele tem um método específico para ensinar criança, de musicalização infantil. E foi uma pessoa que fez toda a diferença na vida da Clarice, assim, na vida aqui em casa. Também, as filhas? São. E a Larissa se formou na escola de dança Drica Rezende, da Adriana Rezende, que é no Regina Paz. A Adriana praticamente adotou a Larissa como filha dela, assim. Agora você E aí ela ficava no palco comigo, né? Participou e conhece todos os artistas da região. Você é bem enraizado. Quase todos. De Jequitibá para esse boi para cá,
Camela, tocou na Imperatriz. Nossa, No bairro da Catarina ali? Na Catarina. Então, assim, quando criança, o carnaval entrou na minha vida pela Imperatriz Catarinense. A disputa das escolas de samba, que era muito interessante. Minha mãe desfilou na Imperatriz. Sua mãe? Minha mãe desfilou na Imperatriz, no Antônio Olinto ali. Isso. Né? Eu ainda lembro do carnaval na Laçãs Cunha. Pra você ver. Aí depois foi para Antônio Olinto. Agora se tornou uma coisa tão séria que você também entrou para a esfera pública na área cultural. Você foi diretor do Casarão. Estou diretor do Casarão. Né? Diretor do Casarão, fora outros projetos. Você teve na Secretaria de Cultura. Eu estive, né, nesse tempo, nesse envolvimento com o Rony Raj, com o Ivan, com o pessoal. A gente resolveu, a cidade, ela tinha uma conotação de que não tinha nada de cultura na cidade. E aí a gente começou a fazer um movimento, fomos atrás de Flávio de Castro. Na época, Flávio era secretário de planejamento e foi uma pessoa que foi muito importante na nossa vida, porque o Flávio mandou a gente buscar representatividade. E a gente foi atrás dessa representatividade para conversar com ele. E aí ele começou a explicar para a gente sobre gestão orçamentária. Foi ele e uma menina que eu acho que ainda é funcionária da prefeitura, chama Kátia Nogueira. Essa menina, eu não tenho muito conhecimento com ela não, mas ela, assim, ela deu pra gente uma aula de pleito orçamentário. E a gente, e aí o Rony Raj formado em administração, eu também. Aí a gente foi começando a conversar, o Rony estudou demais as leis do município, lei orgânica, e a gente assumiu o Conselho Municipal de Cultura da época que estava apagado. Então, você for pedir, acabaram levando, arrumando foi serviço para você. Arrumamos muito, mas a gente fez um trabalho, eu, o Rony Raj e José Eustáquio Correia, nós fizemos um trabalho muito forte em cima das políticas públicas, inclusive para essa política pública cultural atual. O que acontece, a base foi a nossa, a militância foi a nossa há 15 anos, a semente foi a nossa. Mas eu quero falar um pouquinho mais dos seus projetos, nós estamos finalizando o primeiro bloco e vou entrar no segundo falando um por um. Tá, não, tá tranquilo, beleza. Continue conosco. Meu convidado de hoje é Paulinho do Boi, estamos tomando um cafezinho aqui, falando um pouquinho sobre arte, artes e artimanhas, né? Agora você é filho de professora, são 12 irmãos, inclusive 9 são professores. Nós somos uma família de professores. Eu tive a oportunidade de dar aula na ONG, aqui em Sete Lagoas, e eu saí do jornal 7 Dias e fui para essa ONG dar aula lá. E foi onde eu descobri essa vocação do professor. E eu ficava me perguntando, gente, como é que eu consigo dar aula e ainda de teatro, porque eu tive que estudar para dar aula, atrás de métodos. E como Sete Lagoas não tinha curso de teatro, o teatro aqui na época, quem estava dando curso era Kleber Diniz, Cabelinho, e Dante Tache. Então eu fui me formando dentro do grupo, popularizou. No intervalo, que você me contou que você aprendeu mais do que ensinou, que você percebeu que cada aluno tem uma essência. Sem sombra de dúvida. Falando aqui. É a descoberta da individualidade do aluno dentro de sala de aula. E a ONG, o Serpaf, é onde eu trabalhei, eu tive essa liberdade de colocar do jeito que dava para eu aprender ensinando e ensinar aprendendo. Na verdade, eu mais aprendi. Eu acho que os meninos do Histórias diferentes. Muito, e aprendi a individualizar o trabalho e vi que a arte, a responsabilidade do artista enquanto aplicação social dessa arte, quer dizer, não pode ser uma coisa solta, né, dentro de sala de aula. E aí eu fui trabalhar com isso. Você falou uma coisa muito legal, falou, eu tive lá um tempo e dos que passaram na minha mão, pouquíssimos eu acredito que dos quase 500 alunos que durante esses 10 anos que eu tive dentro do Serpaf, eu acho que se eu perdi 2 para o mundo do crime e da droga foi pouco. Qual a importância da arte na vida de uma criança? Ainda mais uma criança carente, que tem pouca ilusão, tem pouca fantasia. O teatro em si, dentro da sala de aula, ele promove um filtro da consciência, um filtro da atitude, um filtro do pensamento desse aluno. Então, esse aluno ele abre a cabeça, porque a pauta do ensino é a liberdade,
né? O teatro ele é libertador. E como eu trabalhava Augusto Boal, Teatro do Oprimido, então é dentro desse preceito da liberdade. Coloca para mim o que está te oprimindo e vamos falar sobre isso no palco. Não vamos ensinar, vamos conversar. Vamos conversar. E a gente parte do princípio que todo mundo pode ser artista, né, ator. Eu já dei uma volta aqui na sua Inclusive, casa. É muito bom. É aconchegante. Escolhi de propósito essa peça aqui, ó. Um boizinho, um palhacinho e São Francisco de Assis. Eu faço coleção da imagem de São Francisco de Assis. E sou devoto. Isso foi um presente para você, essa. Foi. Esse foi a Daniele lá do Serpaf. Ela fazia esse tipo de trabalho para bolos decorativos. E aí, no meu aniversário, ficou ela me deu esse presente. Por que São Francisco? São Francisco, eu tenho uma história assim. Eu acho que é o único santo que a igreja não inventou. Sabe? A santidade dele está justamente na doação que ele tem em relação à época dele, ao contexto, né? Quer dizer, São Francisco ele vai contra uma igreja poderosa, contra uma igreja diocesana, financeira, e ele falou, a gente vai viver conforme Jesus Cristo ou vamos viver conforme a diocese, não tem jeito de fazer os dois. E o Papa chama ele para beijar o anel dele e instituiu uma ordem franciscana, né, logo em seguida, após a morte dele. E São Francisco, as folias de reis, elas, na tradição oral, a folia defende que São Francisco foi primeiro cortejo de folias de reis, foi com São Francisco, porque ele saía com um grupo de músicos jesuítas para pedir donativos e ele instituiu na igreja um culto ao Natal, à família, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então, a partir daí, instituiu-se as folias de reis, acredita-se. Né? Você tem quantos, São Francisco? Hoje, 375. Agora eu vou ganhar um seu, aí é 376. Eu não estou querendo pedir um para mim, eu também sou devoto de São Francisco. Eu vou fazer essa pergunta, depois a gente eu quero falar dos seus projetos. Vamos começar sobre as suas oficinas. Então, a gente mantém aqui no quintal um projeto... Quintal do Boi. Quintal do Boi da Manta. Um projeto que chama Quintal de Histórias, que a gente traz um grupo de teatro para apresentar aqui no quintal e a gente cobra o ingresso para ajudar a manutenção da casa. Geralmente são os grupos de teatro de Sete Lagoas que vêm e alguns de Belo Horizonte, que são amigos, que a gente vai conhecer nesse mundão de Deus. Né? Mas já teve aqui, por exemplo, nós fizemos uma viagem com a trupe Carroça Teatral, que foi fundada aqui no quintal. Fizemos uma viagem para o Chile, em 2014. E o pessoal do Chile veio para cá, para o quintal. E deram oficina, todo mundo. Mas a gente teve uma ajuda, nós misturamos com um coletivo em Minas, em Belo Horizonte, coletivo de teatro do interior de Minas, e a gente está sempre trazendo. É bom informar onde fica o quintal. O quintal é na Rua João Pinheiro, pertinho da área de velórios aqui. Aquela rua que... É a rua da creche, da antiga creche Padre da Mata. Lugar, porque aqui traz alegria. Né? Aqui para compensar a tristeza de lá. A gente recebe todo sábado 40 pessoas, então, aqui, 40 adolescentes, jovens, adultos, quem quer fazer teatro. Porque não tem idade para arte, né? Tem não. É Rua João Pinheiro, 174. 174 Centro. Isso. Pode bater aqui e se der, se atende. Se não der, espera um pouquinho. Qualquer pessoa que queira se interessar pelo assunto, você tem uma direção, vem aqui... Tem. Atualmente a gente está com uma oficina de teatro, a gente vai fazer agora no segundo semestre, a oficina de teatro Evoé, que são nós da Carroça Teatral, onde eu estou diretor, né, do grupo Carroça Teatral agora, me arriscando aí na direção artística. Então a gente vai vir para o quintal segunda e quarta para ministrar oficinas de iniciação teatral. E tem também a Precária Companhia de Teatro. A Precária é uma associação do João Valadares e eu sou ator na Precária, eu atuo em 2 espetáculos, um de Shakespeare, As Alegres com Mário Whindersson, e faço a sonoplastia da Princesa Gaia, mentira, são 3 espetáculos, e Nosso Estranho Amor, todos na direção de João Valadares, é um parceiro, um grande parceiro que veio para o quintal, agregou, ajudou a badalar o espaço do quintal e nos ajuda no fomento, né? O João ele alimenta uma cadeia produtiva interessante para o teatro,
de sustentabilidade, ele busca patrocínio. Hoje tem a temporada de teatro de Sete Lagoas, eu ajudo, eu faço assistência de produção. Vocês trouxeram a peça, que é nome aí com Tuca Andrade, A Visita da Velha Senhora. Foi o João... Um êxito. O João teve no Rio de Janeiro, e lá no bar ele ficou conhecendo o produtor. Ele assistiu a peça e foi para um bar no Rio de Janeiro. E ficou conhecendo o produtor no bar. Né? Apresentaram para ele, ele viu um ator da peça lá, e foi apresentar, e foi conversar com o ator falou, o produtor está aqui. E lá mesmo ele já decidiu trazer. Foi muito rápido e lotou, esgotou. Lotou, teve que voltar, mais de 700 pessoas lá no casarão, não conseguiram entrar. Como foi o feedback dos artistas? O que eles acharam? Dos artistas da peça? Da peça. Que é um padrão diferente, não é aquela pompa do teatro. Foi uma coisa assim, nós não temos uma casa de espetáculos em Sete Lagoas, e eu me arrisco a dizer, uma casa de espetáculo digna dos artistas da cidade, porque hoje eu posso falar isso de boca cheia, né? Então, assim, o casarão, ele é um espaço alternativo, adaptado. Então, assim, os artistas, pra gente que é artista, o espaço diferente é a melhor coisa que tem no mundo, né? Porque a gente gosta do jogo, e eles tiveram a oportunidade de jogar com a plateia. É porque ficou muito cheio. Ficou. É um público muito grande que veio atrás da expressão global, né? Mas a gente vem num fenômeno diferenciado. Os artistas de um tempo para cá, eles gostaram. Esses artistas de fora é o seguinte, a gente fica assim, nossa, a Denise Fraga, o Tuca, nossa, é o ápice da simplicidade, assim. A produção deles é muito mais exigente do que eles. Até chegar neles... a produção, é um estresse muito grande a produção. O rapaz, o menino que é produtor deles, é um rapaz muito novo, né? E assim, dentro daquele calor humano ali, daquela energia de começar o espetáculo, aquilo, né, dando volta, praticamente tinha 2.000 pessoas na fila. O que nós estamos fazendo aqui? E aí o cara ficou doido, porque não ia caber, e aí rolou o estresse mesmo da produção. Mas no final deu né, tudo certo. Que foi uma coisa muito mais desgastante, mas, por exemplo, a Denise Fraga, ela não exigiu camarim separado para ela, é grupo de teatro, e a gente é acostumado. E foi muito, foi muito agradável. O Tuca, ele teve no casarão antes, né, e se dispôs a dar entrevista. Ele esteve aqui, inclusive com participação sua. É o Gabriel, né? Você falou o nome dele agora? Do João Valadares. João Valadares. Intermediou, fez um programa muito legal. Isso. E assim, eles são muito simples, assim, eu não sou muito de ficar tietando e tudo mais, mas a Denise veio num tom de gratidão muito grande. Eu tive a oportunidade com ele, de rever o Alexandre, que é um professor de teatro e circo que eu fiquei conhecendo há 10 anos atrás, em Uberlândia, no Encontro de Cerrado Mineiro, ele deu uma oficina muito boa. Enfim, é um elenco mais velho, muito agradável. E o aquecimento deles, por exemplo, para entrar em cena antes, foi com uma peteca. Eu achei maravilhoso, não deixa a peteca cair. E eles se seguraram. E a gente está analisando isso ainda assim, absorvendo, porque foi uma explosão. O Teatro Sete Lagoas nunca teve tanta gente, a não ser no galpão. Quando o Serpaf trouxe o galpão na praça, que tinha tranquilamente umas 5.000 pessoas assistindo. Foi sucesso, mas também porque teve a dedicação e amor envolvido, quem organizou, quem trouxe. Ah, não, com certeza o João Valadares merece esse mérito, sim. E depois teve o Rei Leão no casarão, que foi 900 pessoas, e a produção do Rei Leão fez diferente da produção da Denise Fraga. Na hora que eles viram que a fila estava grande, que eu falei, olha, nós vamos cortar, é só 600 100. Aí ele me chamou lá na sala do casarão e falou, olha, você não vai voltar nenhuma alma, todo mundo vai entrar, a gente se vira aqui. Que legal. E aí eles puseram todo mundo para dentro, mas eu chamo a atenção para outro fenômeno, que são as pessoas que pagam para ir ao teatro. O Ovorini, Carpintaria Cênica,
trouxe um espetáculo do Zacarias, contando a vida do Mauro, já na Rádio Inconfidência, do Mauro Faco Gonçalves. E foi uma direção muito feliz do Rony Max e um trabalho de produção muito, muito bonito do Ovorini Carpintaria Cênica. E o Ovorini colocou dentro do casarão 400 pessoas pagando. Deu fila enorme para entrar. Eu falei, ó, isso aqui já é uma coisa assim. É fruto de uma mentalidade que vem sendo construída, de uma política cultural que vem sendo construída aos poucos. Eu costumo falar que o nosso tempo não é o tempo da política cultural. Você pensa uma coisa aqui hoje, achando que ela vai acontecer amanhã, ela acontece daqui 20 anos. Mas eu quero falar de um outro projeto seu, vamos deixar ele para o terceiro bloco. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o projeto Arte Brasil, que já está aí com 16 anos. Eita. Vamos lá. Eu já estou no clima aqui do Paulinho do Boi. Ele está fantasiado. Fantasiado não. Está de uniforme de artista. Eu também coloquei o meu. Você está me contando. Faz teatro também, né? O primeiro-ministro tem que ser chapéu esse. Isso é uma criação do José Eustáquio Correia, foi um espetáculo que chama A Roupa Já foi meu professor. Já? Já foi na quinta série. Eita, você teve bom professor. Então eu acertei. Acertou sim. O José Eustáquio, ele criou A Roupa Nova do Rei, porque a gente precisava de fazer um espetáculo que falasse de política com a criança. Mas como falar isso no universo? E aí o José Eustáquio teve a felicidade de conceber o espetáculo A Roupa Nova do Rei. E esse aí é o chapéu do primeiro-ministro, que é o meu personagem. Ah, é? Eu criei esse primeiro-ministro. Foi o mais importante, então. E com orientação do Zé, o primeiro-ministro, ele fica puxando o saco do rei, né? E não tem coragem de falar que o rei tá sem roupa, tá nu, né? Eu também. Depois ele é mandado embora, ele é demitido, viu? No final do programa eu vou enrolando bastante aqui. Me fala do Projeto Arte Brasil, que já é um sucesso. Então, o Projeto Arte Brasil, hoje eu já não trabalho mais no Arte Brasil. Tinha um projeto que acontecia, que chamava Noite de MPB, que era um menino de Diamantina que fazia aqui. E foi no final dos anos 90. E aí esse menino saiu, deixou o projeto e eu assumi. E aí a gente colocou o nome de Arte Brasil, só para MPB, músicas exclusivamente brasileiras que a gente deixava acontecer. Foi eu. Com artistas locais? Só com artista local, né? Mas já veio convidados. Né? Tadeu Martins, por exemplo, já veio fazer poemas no projeto. E a gente começou esse trabalho, eu, Rony Raj e Cabelinho, com a ajuda de Franco Labate, que escreveu o projeto pra gente. O Franco era presidente da ACISEL na época, hoje a CI, né? E Franco foi... Franco é um artista. Cara, nossa, foi um cara assim... Um empresário que era de uma instituição industrial, comercial. Formidável, uma pessoa maravilhosa. E Franco ajudou a gente nesse projeto, e aí a gente assumiu, montamos uma equipe. Em 2003, 2004... eu deixei o projeto para ir trabalhar só exclusivamente com o Bloco do Boi da Manta, que hoje é um aluno meu, o Rômulo Reis, que é diretor do bloco, né? E o projeto está em pé até hoje. É um projeto de voluntários, o Saúva hoje faz a apresentação do projeto. E são um grupo de artistas. Era a última terça-feira, a segunda terça-feira? Toda última segunda-feira de cada mês. Na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura. E hoje a gente está tendo a felicidade da TV Câmara filmar e transmitir ao vivo pela internet. Eu estou achando interessantíssimo isso. Como você diz, agora está colhendo uma coisa que foi plantada há 16 anos atrás. O projeto hoje ele é fixo, lança cantores toda hora, tem gente. Por exemplo, o dia eu fui na Serra ver um luau do Nilson, o grupo dele chama Legião 5, Legião Urbana. Esse menino, o Nilson, ele começou no Arte Brasil há 16 anos atrás, eu lembro dele. Ele é referência em Legião, anda igual o Renato Russo, ele é bombeiro, né? Bombeiro, e sentado, e aí eu fui lá na Serra, na hora que eu vi, passou um filme na cabeça, esse menino começou dentro do Arte Brasil, e aí ele teve a felicidade de chamar uma criança de 13 anos para tocar com ele. Eu falei, olha como é que é interessante. Cara, no 13 anos, já deve ter mais que isso que o Renato Russo morreu. Tem mais. E aí o menino foi tocar com o Nilson numa alegria, chorando. O menino no violão, toca com força o menino. E chorando, porque estava tocando com o ídolo dele, que é o Nilson.
Eu falei, Agora eu tô gente do vendo céu. vários instrumentos aqui, você toca? Violão aqui, só aqui tem 3. Eu arranho. É. Eu arranho. Quem toca mesmo é minha filha, Mas Clarice. agora, você sabe um pouquinho de muita coisa, você quase se completa, você interpreta, Eu você interpreto. canta também? Canto, arrisco, arranho, né? Continua. Mas eu uso a música como suporte, né, do fazer artístico diário. E gosto muito do folclore, né? Sou muito voltado à cultura de matriz africana. Agora, o nosso programa, a gente tem telespectador em Goiânia, Eita. Mato Grosso, Eita, eu me lelei. mandou um recado de São Luís. Eu quero te perguntar enquanto um artista regional, porque muitos vão se identificar com você. Você hoje vive da arte? Vivo. É fácil viver da arte? Não. Não, quem está começando agora, eu acho que tem que parar e pensar, porque às vezes a pessoa vem para o quintal ou vem atrás de uma oficina, atrás desse sonho de ir para a televisão, para a grande mídia e tudo mais, e para viver de arte, não existe arte sem trabalho operário, não, principalmente teatro. É um trabalho, a gente dorme trabalhando, acorda trabalhando, é final de semana trabalhando, a gente sempre está trabalhando. Então a pessoa às vezes vem achando que é o facilitório. Porque a arte né? é diferente da fama. É muito, completamente diferente. Não tem nada a ver um com o outro, assim. Uma coisa é você faz uma peça de teatro ou faz uma apresentação com um grupo folclórico aqui e você tem a fama ali, o sucesso é muito bom. Né? A manutenção da arte é que é o difícil, que é o dia a dia, você tem que estudar. A gente estuda muito, o tempo todo você estuda, você não para de estudar. Né? E você tem que ter ainda os insights criativos, né? Que são dificílimos. Assim, às vezes você está andando na rua e tem uma ideia, você tem que anotar ela num pedaço de papel ou qualquer coisa, para não perder ela, para depois conceber. Qual é o significado da arte para você? Para mim hoje a arte, o significado dela é... Nossa, é difícil até de responder, porque eu larguei tudo e sou artista. Eu não estou artista, eu sou artista. E quando eu falo larguei tudo, eu não sei se eu larguei tudo ou se eu completei o tudo que eu tinha com a arte. Ou achou tudo. Achei o tudo, que é o tudo da minha vida hoje, a arte. E eu ainda tenho um apoio fenomenal do Grupo Carroça Teatral, que é o grupo que eu ajudei a fundar e que mantém o meu trabalho, me deu a chance de dirigir um trabalho, a gente viaja e corre. A gente está aí com um espetáculo agora para dia 2 de novembro, que é um espetáculo onde a gente vai falar da morte. São espetáculos parafolclóricos. Né? O Alto do Boi da Manta, o Ciranda Sertaneja, que já existe, são espetáculos que já são rodados. A gente foi para o Rio de Janeiro, foi a gente vai para o festival, sempre para o Festival Nacional de Teatro Teófilo Otoni, que é o maior festival de teatro que tem hoje no estado. E a gente está criando um novo trabalho agora, que é um trabalho onde a gente vai falar do folclore em volta da morte, que chama Você Pensa Que Me Engana. E aí, dia 2 de novembro a gente estreia. Você é artista de rua? Sou. De rua não. Eu faço teatro na rua. E você falar que é artista de rua, tem uma diferença em fazer na rua e ser de rua. De rua é aquele artista, igual de vez em quando a gente acolhe. Esses dias teve aqui em casa a Gi, ela é da Colômbia. E minha filha ficou conhecendo ela pela internet. Ela é artista de rua, então ela faz... Ela vive da arte na vive rua. da arte na rua e ela faz essa interferência com fogo, com malabares, com músicas. Ela faz essa interferência o tempo todo na rua, e ela vive disso. Né? E o artista que faz teatro na rua, a gente chega, monta um espetáculo para a rua. Né? É claro que a gente usa, de vez em quando, no palco também. Mas gente tem faz toda a teatro. estrutura para levar para a rua. Não Tem. Eu imagino que o artista de rua, nato, ele vive do improviso, né? Na rua, a rua é muito... A minha preferência é o teatro popular na rua. A rua ela é muito legal. A gente apresenta muito dentro do Mercadão de Sete Lagoas. O Alto de Natal nosso, né, chama o Natal Existe, a gente apresenta ele todo ano, já tem 10, 11 anos que a gente apresenta impreterivelmente dentro do Mercadão. E a gente para o Mercadão. E aí, claro,
Você tá na rua, você tá no mercadão, chega um bêbado, chega um cachorro na cena, chega às vezes um maluco, que aí você tem que julgar com ele, improvisar, que eu acho que é a mágica da coisa. Você tem uma coisa que você gosta muito e que mudou bastante, que é o carnaval. Ai, aquele carnaval, seu olho até brilha. Eu gosto. Você gostava daquele desfile de bateria, você tocou. Toquei. E agora, com esses bloquinhos? O Carnaval de Rua de Sete Lagoas, ele sofreu uma metamorfose. Primeiro foi o advento do axé, nos anos 90, onde o prefeito Sérgio Emílio resolveu tirar o investimento do Carnaval de Rua e investir só em trio elétrico, que aí o Carnaval ficou comedido a 2 empresários. Quando a gente foi para a rua, a gente começou a questionar isso. E aí a gente estava assim, pleiteando o retorno dos blocos mesmo. E a gente começou a ter um certo sucesso com esses blocos vindo para a rua, as pessoas começaram a se organizar, o Piratas do Samba, o Boca Louca, o Bloco do Sujo, a Escola de Samba Verde e Branco, né, veio como uma remanescência da Escola 10 para 10, Cida Couto resolveu voltar com a 10 para as 10, e eu estava com o Bloco do Boi na rua. E aí eu deixei o Bloco do Boi com o Dionei Teixeira, muda a gestão, em Sete Lagoas é engraçado, que as coisas ficam na mão de uma gestão, muda uma gestão, acaba aquilo. Mas a gente continuou. E hoje o Bloco do Boi está com o Rômulo Reis, que é um diretor. Mas eu tenho muita saudade desse carnaval onde as pessoas se reuniam numa aula, com uma temática, um samba enredo, direitinho, para fazer as coisas acontecerem. E hoje a metamorfose que eu falo é essa, né? O Carnaval de Rua hoje, os blocos estão se resumindo aos cordões, antecipando o Carnaval. Quer dizer, na época do Carnaval, mesmo 4 dias de Carnaval, a cidade está virando novamente uma cidade dormitória, que é o que a gente não quer. Mas aí eu volto à nossa conversa de início, que tudo é uma sementinha. No caso de vocês, cortaram a árvore, mas a raiz ficou. Talvez comece a dar novos frutos. Eu fico assim, igual o Rômulo Reis hoje é o diretor do Bloco Boi da Manta, junto com o Dionei Teixeira. Né? A gente deixou uma estrutura pronta, tudo pronto, só não está mais no meu quintal, mas está pronto. A gente espera, esse ano agora, infelizmente, eles não fizeram carnaval aqui, mas fizeram em Inhaúma. Então, e tem outro detalhe, não está no seu quintal, mas o quintal ainda está aqui. Está aqui, não, a gente está sempre às ordens. Eu queria te agradecer por me receber. Eu te agradeço. No seu quintal do Boi. Meu templo. Foi um prazer muito grande. Eu queria encerrar esse programa de acordo com como manda a praxe para os grandes artistas. Com aplauso. Muito obrigado, muito obrigado. Merda para todo mundo. Fechamos mais um Entre Linhas, este mais especial que vários outros, porque foi com um artista que tem a arte, não só para ele, mas que divide aí pelas ruas de Sete Lagoas, pela região, e não deixa a arte morrer. Até semana que vem com um novo convidado. Tchau.